Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós fecharemos o conteúdo sobre coordenada geográfica e fuso horário. Na aula passada nós entendemos, sobre coordenada geográfica, vimos para que serve, trabalhamos também os principais paralelos e nesse vídeo nós trabalharemos os meridianos e também a questão do fuso horário brasileiro. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Coordenada geográfica e fuso horário. Galera, na aula passada nós vimos que o principal paralelo é a linha do Equador e que divide o planeta em dois hemisférios, norte e sul. Em relação aos meridianos, meridiano é a linha imaginária na vertical e o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. É o meridiano que passa lá na Inglaterra, na cidade de Greenwich, e esse meridiano divide o planeta em dois hemisférios, leste e oeste, tá? Toma cuidado porque geralmente as pessoas acham que hemisfério é só norte e sul, mas hemisfério também é leste e oeste. E por que eu falo isso? Porque o Brasil está localizado em três hemisférios. O Brasil tem uma pequena parte do seu território no hemisfério norte, a maior parte do país está no hemisfério sul e o Brasil está totalmente do lado oeste. Então são três hemisférios. Voltando, a palavra leste ela pode cair na tua prova como Oriente. Por isso que nós falamos que a China é um país oriental, porque a China está a leste do meridiano de Greenwich. Trazendo para o Brasil, mais para a ESA gosta muito de falar da porção oriental do Nordeste. Porção oriental do Nordeste é a porção que está mais a leste da região Nordeste. É aquela região que nós chamamos de Zona da Mata. A gente fala disso em uma outra aula, mas a ESA gosta muito de usar esse termo, tá? Oriente. Leste em inglês é East. Por que você tem que saber disso? Coordenada geográfica adota um certo padrão mundial, tá? E isso já caiu na prova da SpaceX. A ESA pode copiar e montar uma questão parecida. Como que isso caiu em prova, nessa questão da palavra em inglês? Uma questão sobre coordenada geográfica que te dava a coordenada, a localização de um soldado, ela falava que um soldado estava a 30 graus leste do meridiano de Greenwich. Só que ela não falava leste. Fazia isso aqui, ó, 30 graus, colocava um E. Porque o cara tinha que saber que esse E vem de east e que east é leste em inglês. Então fica atento. E para fechar, leste também pode aparecer como nascente. Isso porque o Sol nasce a leste. Então, leste, nascente, beleza? Agora, a palavra oeste. Oeste pode cair como ocidente. Por isso que nós falamos que o Brasil é um país ocidental. Porque o Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich. Oeste em inglês é west. E é a mesma lógica, ó. Um soldado está localizado a 30 graus, aí a prova vai lá e faz isso aqui, ó, coloca um W. Porque o candidato tem que saber que esse W vem de oeste, e oeste é oeste em inglês. E para fechar, oeste também pode cair como poente, porque o Sol nasce a leste e se põe a oeste, beleza? Galera, outra coisa. Eu falei para vocês que em relação aos paralelos, nós temos 90 paralelos ao norte, 90 paralelos ao sul, 90 graus ao norte, 90 graus ao sul. Em relação aos meridianos, nós temos 180 meridianos a leste, 180 a oeste. Isso porque a Terra tem 360 graus. Então, quando você olha para um mapa, você tem 180 graus de um lado, 180 graus do outro. E vale lembrar também daquela questão do sinal. Na aula passada eu falei que latitude positiva no norte, latitude negativa no sul. Em relação à longitude, ó, longitude positiva leste, se não tiver nenhum sinal na frente é porque é positivo. E longitude negativa a oeste do meridiano de Greenwich, olha o sinalzinho de menos. É um plano cartesiano, né? Por uma questão de localização, também dá para usar os sinais. Então, fica atento aí aos sinais. Tranquilo? Voltando.
Galera, a Terra, ela faz um movimento, a Terra é esférica, algumas pessoas acreditam que a Terra é plana, tá? Mas, para a prova da ESA, a Terra não é plana, ela é esférica. E a Terra, ela realiza um movimento, que é esse que vocês estão vendo aí, e nós chamamos de movimento de rotação. Movimento de rotação é um movimento no qual a Terra gira ao redor do próprio eixo. É como se ela estivesse parada no mesmo lugar, mas estivesse girando. E é esse movimento aí, movimento de rotação. Esse movimento de rotação acaba influenciando nos diferentes horários encontrados no planeta. Porque enquanto o Sol está batendo de um lado da Terra, não bate no outro, certo? E a Terra ela vai girando e o horário vai mudando. Então, o fuso horário, os diferentes horários encontrados no planeta, é influenciado pelo movimento de rotação. E esse movimento de rotação, que dura um dia, na verdade, né, dura 24 horas, só que não são 24 horas exatas, tá? Não precisa se prender muito a isso, não. Mas, na verdade, esse movimento de rotação dura 23 horas e 56 minutos. De 4 em 4 anos, nós adicionamos mais um dia no ano, né, para equilibrar essa luminosidade solar. Mas, enfim, esse movimento que vocês estão vendo de rotação dura 24 horas e isso influencia no fuso horário. O que acontece é o seguinte, a Terra tem 360 graus, correto? E o dia, basicamente, dura 24 horas. Como que nós distribuímos o horário pelo planeta? Como que nós determinamos a hora em cada lugar do planeta? O que acontece é o seguinte, como a Terra tem 360 graus e o dia dura 24 horas, 360 dividido por 24 dá 15. Isso quer dizer que a cada 15 graus de curvatura da Terra, a cada 15 graus de longitude, a cada 15 graus de distância em relação ao meridiano de Greenwich, você tem um fuso horário diferente. E é assim que nós vamos dividindo os 24 horários, as 24 horas espalhadas pelo planeta. Cada 15 graus de longitude, um horário. Tudo que estiver dentro daquela faixa de 24, de 15 graus, tudo que estiver dentro daquela zona de 15 graus, tem o mesmo horário. Com isso, nós temos 24 fusos aqui, ó. 24 horas espalhadas pelo planeta, sempre de 15 em 15 graus. Tranquilo? No total, nós temos 12 horas de um lado, 12 horas a leste do meridiano de Greenwich e 12 fusos, 12 horários a oeste, totalizando aí 24 horas espalhadas pelo globo. Tranquilo? Como eu disse, tudo que estiver dentro do mesmo fuso tem o mesmo horário. O Brasil está aqui, ó, galera. Esse mapa que vocês estão vendo é a distribuição dos fusos pelo planeta. É até meio confuso aí, né? Mas o que importa para a gente, para a ESA, é em relação ao Brasil. E o Brasil está aqui, ó. Vou achar aqui ó, a setinha do mouse. Achei. O Brasil está aqui, ó. Tranquilo? Galera, atualmente o Brasil possui 4 horários diferentes. A gente vai falar sobre isso ainda. Por enquanto, eu quero que vocês entendam o seguinte. Como o Sol está desse lado aqui, ó, como o Sol ilumina primeiro a porção leste do planeta, que é o que vocês estão vendo aí em verde, essa porção leste do planeta tem horas mais adiantadas. O Sol bateu primeiro lá, amanheceu primeiro lá, então as horas estão adiantadas. Sempre que você for andando para oeste, as horas estão ficando cada vez mais atrasadas, porque você está se distanciando do Sol. Por que eu falo isso? Como que costuma cair as questões na hora da prova? Eles vão pedir para vocês o horário em determinados pontos, no caso da ESA, né? Determinados pontos do Brasil. No próximo vídeo, galera, a gente vai resolver questões sobre fuso horário. Fica tranquilo. Nesse vídeo eu quero trabalhar a teoria, então é bem simples, mas no próximo vídeo tem resoluções, tem as questões, né, resolvidas, tem resoluções com diferentes formas,
tá? Diferentes formas que a ESA pode explorar a questão do fuso horário. Tem questão que é simples, que ela só vai pedir o horário em determinado lugar. Tem questão que ela vai te dar um tempo de viagem. O soldado sai de um lugar, vai para outro, tempo de viagem tal. Tem questão com horário de verão. Tem questão com o número quebrado, a gente vai falar sobre isso. Então, no próximo vídeo, resolução de exercício. E aí a gente vai aprender ali na prática como que pode cair na sua prova e como que resolve a questão. Por enquanto, eu quero que entenda apenas a teoria. E é bem simples, ó. Imagina que aqui é o meridiano de Greenwich. Está em vermelho aí a linha. É o meridiano inicial. É esse aqui, ó. É esse que divide o planeta certinho em leste e oeste. É o meridiano de Greenwich. Galera, a hora muda de 15 em 15 graus, tá? Então, ó, imagina que são 10 horas no meridiano de Greenwich. E a questão quer saber o horário a 15 graus leste do meridiano de Greenwich. 15 graus leste. Sempre que você for para o leste, não importa onde você esteja, tá? Você pode estar aqui, ó. Menos 75 graus. Não tem o sinal de menos aí, tá? Mas tá a oeste do meridiano de Greenwich. Já sabe que tá com meridiano negativo. Mas você pode estar aqui, ó. 75. Se você andar para o leste, por mais que você esteja a oeste do meridiano de Greenwich, andou para o leste, você vai somar a hora. Independente de onde você esteja. Voltando. São 10 horas aqui, ó. Meridiano de Greenwich. E a questão quer saber 15 graus leste. 15 graus leste. Só andou 15 graus. A cada 15 muda a hora. Se você andou para o leste, você soma. Então, se são 10 horas no meridiano de Greenwich, 15 graus leste, 11 horas. E por aí vai, tá vendo? Ó? Andou mais 15 graus, somou mais uma hora. E por aí vai, 11, 12, 13, até 180 graus. Aqui eu coloquei 105, tá? Só, mas é porque não tinha espaço, é só para ter um exemplo, mas lembrando que vai até 180 graus leste, 180 graus oeste. Agora, sempre que você andar para o oeste, você está se distanciando do Sol, lembra? Então, quando você anda para o oeste, você diminui a hora. E também de 15 em 15, andou 15 graus, para o oeste diminui uma hora. Então, exemplo, ó. São 10 horas no meridiano de Greenwich. E a questão quer saber o horário a 15 graus oeste do meridiano de Greenwich. Só andou 15 graus, só muda uma hora. Andou para o oeste, então você diminui. Se são 10 horas no meridiano de Greenwich, 9 horas, 15 graus oeste. Beleza? Ah, andou mais 15 graus oeste. Diminui uma hora, 8 e por aí vai. Tranquilão, por enquanto, bem simples. Andou 15 graus leste, andou 15 graus para a direita, para o leste, soma uma hora. Andou 15 graus oeste, para a esquerda, diminui. Galera, eu vou chamar atenção para esse aqui, ó, por enquanto, menos 30. É aqui que as terras brasileiras começam a aparecer. É nesse fuso aqui, ó, menos 30, tá? Algumas ilhas no meio do oceano que pertencem ao Brasil, ao primeiro fuso brasileiro. Como a prova da ESA é Brasil, a gente tem que entender isso aí, ó, o fuso horário brasileiro. Tranquilo? Fuso horário do Brasil. Galera, o Brasil atualmente possui 4 horários diferentes, 4 fusos diferentes. O primeiro fuso brasileiro, e presta bastante atenção, porque primeiro fuso brasileiro é diferente de fuso oficial. Primeiro fuso brasileiro é a porção do território brasileiro que está mais próxima do meridiano de Greenwich. Então, como é aqui vem primeiro fuso. O primeiro fuso brasileiro é esse aqui, ó, menos 30. Ou seja, menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Por que menos 2 horas? Porque a hora muda de 15 em 15. Então, 15, 1 hora, 30, 2 horas.
Como o Brasil está a oeste, menos 2 horas em relação a Greenwich. Beleza. Nesse primeiro fuso, aqui no mapa está em laranja, né? Fuso de menos 30. Mas aqui não está dando para ver quais são os lugares em laranja. Por quê? Porque são algumas ilhas, tá? Que estão no meio do oceano. E essas ilhas, elas apresentam o seu próprio horário, seu próprio fuso. O horário nessas ilhas é um horário diferente do continente. Então, esse é o primeiro fuso. Chama atenção para esse aqui, ó, Fernando de Noronha, que é o mais cobrado em prova, já caiu na ESA. Fernando de Noronha não é um estado. Fernando de Noronha é um distrito estadual. A gente fala disso em uma outra aula, na aula de território brasileiro. Mas Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco, mas tem o seu próprio horário, é um horário diferente, tá? Fernando de Noronha, ó, que pertence a Pernambuco, faz parte desse fuso de menos 30, mas não é o único. Atol das Rocas, que pertence ao Rio Grande do Norte, também fica nesse fuso de menos 30, no fuso das ilhas oceânicas. No caso, o Atol das Rocas tem o mesmo horário que Fernando de Noronha. Trindade e Martim Vaz, que pertence ao Espírito Santo, também tem o mesmo fuso, o mesmo horário de Fernando de Noronha, tá? Fuso de menos 30. Eu chamo a atenção para esse aqui, ó, Atol das Rocas. Por quê? Galera, eu sempre recomendo estudar pelo livro do edital. O que vale é o que está no livro do edital. E além disso, no caso de Atol das Rocas, se você jogar no Google, vai aparecer que Atol das Rocas adota o fuso de Brasília, o horário de Brasília. E não o horário de Fernando de Noronha. Isso se você jogar no Google, mas tá errado. Tá? Atol das Rocas pertence ao fuso de Fernando de Noronha. Isso está no livro do edital, isso está no IBGE, tá? O órgão oficial do Brasil. Então, às vezes, quando você estuda pela internet, você encontra algumas informações erradas. O que importa é o que está para a gente no livro do edital. Show de bola? Voltando aí. O segundo fuso brasileiro é esse aqui, o fuso de menos 45, ou seja, menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Isso é menos 45, a cada 15, 1 hora, menos 45, menos 3 horas. O fuso de menos 45 é o fuso oficial do Brasil. É o fuso que nós falamos, fuso de Brasília, é o fuso oficial. E tudo que estiver em verde aí no mapa é o fuso de Brasília, tem tudo o mesmo horário. O fuso de Brasília, esse fuso de menos 45, é o mais complexo. Ele pega a região sul do Brasil, todos os estados da região sul, pega todos os estados do Sudeste, todos os estados do Nordeste e ainda pega alguns estados, ó. Pega o Goiás, lá no centro-oeste do Brasil, pega Tocantins, Pará e Amapá na região norte. Então é o mais complexo. Deu uma travada agora porque a minha vizinha está cantando aqui, eu não sei se está dando para vocês ouvirem aí. Mas, voltando. O fuso de Brasília é o mais complexo, tá? Ele é o que pega mais estados e vocês estão vendo aí. Eu vou apagar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês a questão do horário. Como que isso pode cair na prova, essa diferença de fusos de um lugar para o outro. Então, olha só. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu coloquei que nesse fuso verde, nesse fuso de menos 45, o fuso de Brasília, são 8 horas. E a questão quer saber o horário naquele mesmo instante em Fernando de Noronha. Tá? Qual é o horário em Fernando de Noronha quando em Brasília os relógios marcarem 8 horas? Então, olha só. Se você quer saber o horário de um fuso que está a leste, para leste você soma. E sempre de 15 em 15 graus. Você quer saber o horário de um fuso que está apenas a 15 graus leste? Está saindo de 45. Quer saber o horário de um fuso de menos 30, fuso que está a leste. Para leste você soma. Então, se são 8 horas em Brasília, em Fernando de Noronha,
9 horas. Você somou 1 hora. Agora, o outro fuso é esse aqui, ó. Fuso de Manaus. É o fuso de menos 60 ou menos 4 horas. Fuso de Manaus. Esse fuso pega Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Se são 8 horas em Brasília, qual é o horário aqui em Roraima, por exemplo? Então, ó, se você quer saber o horário de um fuso que está a oeste, para oeste você diminui 1 hora, sempre de 15 em 15. Então, se são 8 horas em Brasília, em Roraima, 7 horas. Você diminuiu 1 hora. Tranquilo? Para leste você soma, para oeste você diminui. Show de bola? Agora, galera, repare aqui, ó. Em relação ao estado do Amazonas, tem uma parcela do estado do Amazonas aqui, ó, que não adota o fuso de menos 60. São 13 municípios do estado do Amazonas, porção sudoeste do Amazonas, que adotam um outro fuso, que é o último fuso brasileiro, o fuso de menos 75, o fuso do Acre. Menos 75, então são menos 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich. É o último fuso brasileiro. Pega o Acre e 13 municípios do Amazonas, beleza? Então, essa é a distribuição dos fusos no Brasil. Como eu disse, por enquanto nesse vídeo eu estou trabalhando a teoria, o básico. Mas no próximo vídeo a gente vai aprofundar as questões sobre fuso horário, porque aí as questões da ESA elas estão ficando cada vez mais complexas. Ela não vai te perguntar, são 8 horas em Brasília, qual o horário no Amazonas? Porque é simples demais. O candidato já sabe que para oeste ele diminui, para leste ele soma. A questão ela vai te dar tempo de voo. O soldado sai de Minas Gerais com 5 horas de viagem em relação ao Amazonas. Qual o horário que o avião pousa no Amazonas? Então, é esse tipo de questão que costuma cair e a gente vai aprender como resolve no próximo vídeo, tá? Tô falando isso o tempo todo porque algumas pessoas que vão assistir o vídeo vão falar, mas esse professor nem trabalha muito a questão mesmo da teoria, de como resolve. A gente vai fazer isso no próximo vídeo. Show de bola? Para fechar aqui, ó, tá vendo que tem essa linha marrom e tem essa delimitação em vermelho? Essa linha em marrom, certinha aí, ó, é o que nós chamamos de limite teórico. Ó, eu falei que a hora muda de 15 em 15 graus, tá vendo? Se eu fosse adotar certinho essa linha marrom, teria a situação que o mesmo estado, ó, teria 2 fusos. Uma mesma cidade, o mesmo município, teria 2 horários diferentes. Então, é difícil você usar o limite teórico, a linha certinha para dividir o horário, porque pode causar alguns problemas, alguns transtornos, principalmente por questões comerciais. Então, nós utilizamos um limite que nós chamamos de limite prático, que é isso aqui, ó. Para você não ter esse problema de do estado ter 2 fusos, nós puxamos um pouco a linha para um lugar, puxamos para o outro, para colocar o estado, às vezes o mesmo país, em um único fuso. É o limite prático. É questão simples, mas só para explicar aí a diferença de limite teórico para limite prático. Para fechar aí rápido, tá? Que eu já falei bastante. Questão do horário de verão. Hoje nós não temos mais o horário de verão. Até 2018 o Brasil adotava o horário de verão. Hoje, 2022, que eu estou gravando, não temos mais. O horário de verão, o objetivo do horário de verão era economia de energia. O que acontece? Galera, durante o verão, o Sol atinge essa região aqui, ó, do Trópico de Capricórnio, o Sol atinge essa área do Trópico de Capricórnio com maior intensidade. Então, durante o verão, o Sol agindo nessa região, a porção centro-sul do Brasil, lembra que eu falei para vocês que o Trópico de Capricórnio, né? O Trópico de Capricórnio corta aqui, ó, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul? Então, o Sol age nessa região com maior intensidade e a luminosidade solar é maior durante o verão nessa porção que está em laranja aí, ó, porção centro-sul.
o Sol age nessa região por um período maior ao longo do dia. Isso já caiu na SpaceX, por exemplo, essa diferença da luminosidade solar da região sul para a região norte, por exemplo. Só para você ter uma ideia, durante o verão, no Rio Grande do Sul, 16 horas do dia você tem iluminação solar, 16 horas. E isso porque o Sol age nessa região com maior intensidade. Então a ideia é aproveitar essa iluminação, adiantar o relógio em 1 hora para economizar energia. Só que hoje nós não temos mais, tá? Região que adotava o horário de verão no Brasil, a economia de energia, tá? Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Norte e Nordeste não adotavam o horário de verão. Durante o horário de verão, era obrigatório esse adiantamento no relógio. Você tinha que adiantar o relógio em 1 hora, mas não era em todo o país. Só no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Quando isso cai em questão, eles costumam pedir, um determinado lugar possuía o horário de verão. Você tem que saber se aquele lugar possuía ou não, com base nessa imagem que vocês estão vendo aí, tá? E aí existe um probleminha, porque no final da conta, se a pessoa lembrou que ali, naquele estado, tinha o horário de verão, no final da conta você somava mais 1 hora, que era como se você estivesse adiantando o relógio. Isso se você saísse de um estado que não adotava o horário de verão e ia para um estado que adotava. Então tem todo um probleminha que a gente vai resolver no próximo vídeo, tá? E aí, ó, eu só coloquei bonitinho o que eu falei, né, para vocês poderem passar para o caderno e não ficar só ouvindo o que eu falei, tá? Então tem aí bonitinho, tudo que eu falei está escrito aí para vocês acompanharem depois. Show de bola? Bom, vou ficando por aqui, falei bastante, estou até meio cansado e no próximo vídeo a gente vai resolver questões sobre fuso horário, então não perca. Até o próximo vídeo, beijos, abraços, fui!